O Estreito de Hormuz está atualmente no centro de uma grave crise geopolítica e militar. Desde 28 de fevereiro de 2026, a passagem se encontra praticamente fechada pelo Irã em decorrência de uma guerra em andamento envolvendo o Irã, os Estados Unidos e Israel. Mas e se eu te disser que já há muito tempo atrás, a disputa por esse estreito tem sido um palco de vários conflitos? No vídeo de hoje vamos ver mais sobre esses conflitos por trás desse território tão valioso. Para nós entendermos a importância estratégica do Estreito de Hormuz, precisamos voltar lá para a Antiguidade, há mais de 4.000 anos. As antigas civilizações da Mesopotâmia, como os Sumérios, já navegavam por essas águas para fazer comércio com o Vale do Indo, onde hoje fica a Índia e o Paquistão. Mais tarde, por volta de 550 a.C., o colossal Império Persa dos Aquemênidas sacou uma regra de ouro da geopolítica. Quem controlasse o Estreito de Hormuz controlava o fluxo das riquezas entre o Oriente e o Ocidente. Era a chamada Rota da Seda Marítima. Em vez de caminhões modernos, a hidrovia era lotada de barcos de madeira carregados com sedas finas da China, incenso da Arábia, cavalos de guerra e especiarias indianas. Mas é na Idade Média que o jogo vira de vez. Por volta do século XI, nasce o lendário Reino de Hormuz. No começo, a capital ficava no continente, mas a riqueza atraía muitos olhos grandes, em especial de tribos nômades e invasores que saqueavam a região. Foi então que, no início dos anos 1300, os governantes tiveram uma ideia radical. Eles pegaram a capital inteira e a mudaram para uma pequena ilha vulcânica e árida ali perto, a Ilha de Jarum, que depois assumiria o nome de Ilha de Hormuz. Estrategicamente, foi uma jogada de mestre. A ilha era uma fortaleza natural flutuante. Economicamente, ela virou uma espécie de Nova York do mundo antigo. A ilha não produzia uma gota sequer de água doce ou comida, mas transbordava em ouro. Quem ficou absolutamente de queixo caído com isso foi o famoso explorador veneziano Marco Polo, que visitou a região 2 vezes no final do século XIII, entre os anos 1272 e 1293. Em seu famoso Livro das Maravilhas, ele relata a magnitude do lugar. Ele disse: "De todas as partes da Índia chegam navios carregados de especiarias, pedras preciosas, pérolas, tecidos de ouro e seda. É uma cidade de imenso comércio." Curiosamente, o mesmo Marco Polo também reclamou do calor infernal da região, detalhando que no auge do verão, os ventos quentes eram tão letais que os moradores ricos precisavam dormir com os corpos submersos em piscinas rasas de água para não morrerem assados. Durante séculos, príncipes árabes e reis persas conviveram nessa ilha que era um verdadeiro caldeirão cultural, onde mercadores judeus, cristãos, muçulmanos e hindus faziam fortunas. O Estreito de Hormuz era uma porta aberta para o mundo. Mas essa paz puramente comercial estava com os dias contados. No início do século XVI, o cheiro de cravo e canela iria atrair um novo tipo de visitante vindo da Europa. Alguém que não queria apenas pagar impostos e fazer negócios, mas que estava disposto a tomar o monopólio à força, com o rugido de canhões que o Oriente Médio nunca tinha ouvido antes. O ano é 1507. Imagine o choque dos mercadores na rica e agitada Ilha de Hormuz quando olharam para o horizonte e viram uma frota de navios estranhos se aproximando. Eram caravelas com imensas cruzes vermelhas pintadas nas velas brancas. A bordo, homens barbados vestidos com pesadas armaduras de metal que deviam ser um verdadeiro forno sob o sol do Golfo Pérsico. Eram os portugueses, liderados por um homem implacável, Afonso de Albuquerque, que mais tarde ficaria conhecido como o Leão dos Mares. Uma pausa rápida aqui para nós entendermos o que o Império Português estava fazendo tão longe de casa. Naquela época, a Europa estava viciada em especiarias asiáticas, coisas simples para nós hoje como pimenta do reino, cravo e canela, mas que valiam literalmente o seu peso em ouro. O problema é que o comércio terrestre era dominado pelos venezianos e pelo Império Otomano, que cobravam taxas altíssimas. A solução de Portugal foi dar a volta na África pelo mar e cortar os intermediários. Só que Albuquerque não era um simples comerciante diplomático. Ele era um estrategista militar brilhante e agressivo.
Ele percebeu que para dominar o comércio global, Portugal não precisava conquistar países inteiros, bastava controlar as fechaduras do oceano. Em uma das suas famosas correspondências ao rei Dom Manuel I, Albuquerque delineou a sua grande estratégia, afirmando que o domínio português dependia de 3 pontos vitais: o Estreito de Malaca, o Mar Vermelho e, claro, o Estreito de Hormuz. Quem segurasse essas chaves governaria o mundo. E foi exatamente isso que ele fez. Em setembro de 1507, com apenas 6 navios e cerca de 400 homens, enfrentando uma força local milhares de vezes maior, a tecnologia europeia falou mais alto. Os canhões de bronze portugueses, disparando com uma precisão e poder de destruição nunca antes vistos na região, despedaçaram a frota de madeira de Hormuz em questão de horas. O rei local, aterrorizado com o banho de sangue e o barulho ensurdecedor da artilharia, se rendeu e concordou em se tornar um vassalo do rei de Portugal. Para garantir que ninguém esquecesse quem mandava ali, os portugueses construíram o colossal Forte de Nossa Senhora da Conceição, uma fortaleza de pedra avermelhada que existe até hoje na ilha. A partir desse momento, o Estreito de Hormuz virou um pedágio privado da coroa portuguesa. Durante mais de um século, qualquer navio mercante que quisesse passar por ali precisava comprar um documento chamado cartaz, uma espécie de passaporte ou licença de navegação vendida pelos portugueses. Quem tentasse passar sem o cartaz tinha a carga confiscada e o navio afundado. Simples assim. O estreito se tornou o cofre do Estado da Índia portuguesa. Só que dominar um lugar tão lucrativo atrai inimigos poderosos. E enquanto os portugueses contavam seus lucros dentro das muralhas do forte, o Império Persa no continente começava a sussurrar com um novo império europeu que estava louco para entrar no jogo e tomar essa mina de ouro. O ano-chave para essa reviravolta foi 1622. Do lado continental, o Império Persa sob a dinastia Safávida estava no seu auge, comandado pelo ambicioso Shah Abbas I, também conhecido como Abbas o Grande. Ele já estava por aqui com os portugueses. Imagine a frustração de ser o imperador de um território gigantesco, mas ter que pagar pedágio para uma ilhazinha minúscula na porta de casa, só para conseguir exportar sua própria seda. Enquanto isso, um novo jogador europeu entrava no tabuleiro, a recém-criada Companhia Britânica das Índias Orientais. Os ingleses estavam loucos para comprar a seda persa e vender seus produtos manufaturados, mas toda vez que tentavam se aproximar do Golfo Pérsico, tomavam tiros de canhão das caravelas portuguesas. É aí que entra a velha regra de ouro da política: o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. O Shah Abbas fez uma proposta irrecusável aos ingleses, uma aliança militar. Os britânicos entrariam com a tecnologia naval e os navios de guerra para bloquear a ilha pelo mar, enquanto os persas entrariam com a força bruta de milhares de soldados por terra. Em troca, os ingleses ganhariam a isenção de impostos e o direito de negociar livremente. Em fevereiro de 1622, a frota anglo-persa cercou o famoso forte português em Hormuz. O cerco foi brutal e durou mais de 2 meses. Cortados de suprimentos e água, os portugueses foram reduzidos a comer os próprios cavalos e cães do forte para sobreviver. Sem saída, em maio daquele ano, a guarnição portuguesa finalmente se rendeu. O Império Comercial de Portugal no Golfo Pérsico desmoronou. O viajante e escritor inglês Thomas Herbert, que visitou a região poucos anos depois, resumiu bem o choque de ver a queda daquela potência. Hormuz, que já foi o terror do mundo e o orgulho do Oriente, agora jazia humilhada no pó. Mas o Shah Abbas era um estrategista de mão cheia. Ele sabia que se deixasse a ilha intacta, os ingleses simplesmente tomariam o lugar dos portugueses. Então, o que ele fez? Abbas ordenou a destruição da infraestrutura de Hormuz e transferiu todo o centro comercial para um novo porto do continente, que ele batizou humildemente com o próprio nome, Bandar Abbas, ou o Porto de Abbas, que existe e é super importante no Irã até os dias de hoje. A gloriosa ilha de Hormuz voltou a ser apenas uma pacata vila de pescadores com ruínas de um passado grandioso.
A partir daí, durante os séculos XVIII e XIX, o Estreito de Hormuz virou um verdadeiro campo de xadrez global. Holandeses, franceses e britânicos passaram décadas trocando tiros por ali para ver quem mandava nas rotas de comércio. No fim das contas, a Marinha Britânica levou a melhor. No século XIX, eles impuseram a chamada Pax Britânica no Golfo. Na prática, a Inglaterra virou a polícia do mar, assinando tratados com os líderes árabes locais para acabar com a pirataria e garantir que o caminho até a joia da coroa britânica, a Índia, estivesse sempre livre, seguro e sob controle de Londres. O mar estava sob as rédeas da Marinha Real e o comércio fluía bem. Mas, no início do século XX, alguém perfurou o solo desértico do Oriente Médio e encontrou um líquido escuro e espesso que mudaria a história do planeta e do Estreito de Hormuz para sempre. No dia 26 de maio de 1908, geólogos britânicos perfuraram o solo poeirento de Masjed Soleiman, na Pérsia, atual Irã, e um jato de petróleo disparou muito alto. Aquele jato não só mudou a economia da região, mas também alterou para sempre o controle de poder no mundo. Se antes o Estreito de Hormuz era a cobiçada rota da seda e das especiarias, agora ele estava prestes a se tornar a artéria jugular da era industrial, a rota do petróleo. Com a popularização do motor a combustão e a eclosão das duas guerras mundiais, o planeta inteiro ficou viciado em petróleo. E adivinha de onde vinha a maior parte dele? Dos países banhados pelo Golfo Pérsico. O problema geográfico era simples e ao mesmo tempo aterrorizante. Todo esse ouro negro extraído de países como Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e Emirados Árabes Unidos precisava passar pelos estreitos 33 quilômetros de água de Hormuz para chegar aos oceanos abertos e abastecer a Europa, a Ásia e os Estados Unidos. Até na década de 1970, as coisas se mantiveram sob um controle relativamente estável pelas potências ocidentais. Mas em 1980, estourou a longa e sangrenta guerra Irã-Iraque. O líder iraquiano Saddam Hussein invadiu o Irã, que tinha acabado de passar pela Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini. No início, o conflito se concentrou em brutais trincheiras terrestres. Mas em 1984, a guerra transbordou para o mar e inaugurou um dos capítulos mais tensos do século XX, a infame Guerra dos Petroleiros. Como o Iraque queria sufocar a economia do Irã, que dependia 100% da exportação marítima de petróleo, Saddam ordenou ataques aéreos com caças franceses armados com mísseis Exocet contra qualquer navio petroleiro que se aproximasse dos portos iranianos. O Irã, que controlava toda a margem norte do Estreito de Hormuz, revidou na mesma moeda. Eles passaram a atacar os navios do Kuwait e da Arábia Saudita, países que ajudavam a financiar o exército do Iraque. Foi um caos absoluto. Petroleiros gigantescos carregando centenas de milhares de toneladas de material altamente inflamável, sendo caçados à luz do dia por lanchas rápidas iranianas armadas com metralhadoras e lança-foguetes. O Golfo virou uma zona de tiro ao alvo. Entre 1984 e 1988, mais de 400 navios mercantes civis foram atacados, dezenas afundaram e centenas de marinheiros perderam a vida. O pânico tomou conta dos mercados globais. O preço do seguro para as embarcações foi para a estratosfera. O mundo percebeu em tempo real que se o Estreito de Hormuz fosse bloqueado, a economia global entraria em colapso em questão de dias. Foi então que o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, emitiu um aviso contundente em 1987. Ele disse: "A liberdade de navegação não é negociável. Não permitiremos que o Golfo Pérsico ou o Estreito de Hormuz sejam fechados." Para garantir isso na força, os Estados Unidos lançaram a Operação Vontade Fervorosa, a maior operação de comboio naval desde a Segunda Guerra Mundial. Cruzadores e imensos porta-aviões americanos passaram a escoltar pessoalmente os navios petroleiros no estreito, hasteando a bandeira dos Estados Unidos neles para enviar uma mensagem clara: atire nesse navio e você estará atirando nos Estados Unidos. A tensão atingiu um nível tenso. Minas navais flutuavam pela água, forças americanas e iranianas trocaram tiros diretamente e o pior quase aconteceu.
A guerra acabou em 1988 com um cessar-fogo e o estreito continuou aberto, mas a cicatriz ficou. O mundo inteiro aprendeu da pior maneira possível que aquela pequena passagem de água era literalmente o barril de pólvora mais perigoso da Terra. E sabe qual a parte mais tensa? Esse barril nunca foi desarmado, ele continua lá. Para você ter uma ideia do cenário atual, pense só comigo. O estreito tem apenas 33 km de largura no seu ponto mais estreito, mas a área segura o suficiente para aqueles navios passarem tem apenas 3 km de largura para ir e 3 km para voltar. É literalmente uma via expressa super apertada no meio do mar. E hoje, cerca de 20 a 30% de todo o petróleo consumido no mundo e um terço do gás natural passam por essa fechadura todos os dias. Do lado sul estão Omã e os Emirados Árabes Unidos. Do lado norte, toda a costa rochosa e montanhosa pertence ao Irã, que domina a geografia a seu favor. Depois dos anos 2000, e principalmente com as sanções econômicas do Ocidente contra o programa nuclear iraniano, o Irã desenvolveu o que os militares chamam de guerra assimétrica. Eles sabem que não pode bater de frente com os gigantescos porta-aviões da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. Então, qual é a tática? Enxames de lanchas rápidas da Guarda Revolucionária Islâmica fortemente armadas, submarinos em miniatura, minas navais inteligentes e, mais recentemente, drones suicidas e mísseis antinavio escondidos em cavernas ao longo da costa. A ameaça de fechar o estreito é a maior carta na manga de Teherã. Em 2018, quando os Estados Unidos ameaçaram zerar as exportações de petróleo iraniano, o então presidente do Irã, Hassan Rouhani, soltou uma frase que gelou a espinha do mercado financeiro global. Ele disse: "Quem entende um pouco de política sabe que não se diz que as exportações de petróleo do Irã serão interrompidas. Se eles tentarem fazer isso, nenhum petróleo será exportado do Golfo Pérsico." O recado era claríssimo: se nós não vendermos, ninguém vende. E essa tensão continua até hoje. Nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um ultimato para que o Irã reabrisse totalmente a rota comercial. Caso contrário, os Estados Unidos iniciariam ataques para destruir as usinas de energia iranianas, começando pela maior delas. A Guarda Revolucionária do Irã respondeu às ameaças de Trump, afirmando que, caso suas usinas sejam atingidas, o Estreito de Hormuz será fechado de forma definitiva e só reabrirá quando a estrutura iraniana for reconstruída. Então, já há milhares de anos, esse mesmo trecho de água continua sendo palco de vários conflitos.